Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos sair daqui mais sábios, pelo menos em termos de evangelho, que nós saiamos daqui com um pouco mais de informações para nortear as nossas vidas. Vamos sintonizar o nosso pensamento com o pensamento do Cristo, vamos equalizar as nossas vibrações com as energias da casa, dos nossos amigos espirituais. Querido Mestre Jesus, é na certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco, nos amparando, nos fortalecendo e nos incluindo nessa iniciativa de aprendermos um pouco mais do Teu Evangelho de amor e de libertação. Que a Tua paz, Senhor, esteja com todos nós, que seja a Tua paz a tônica da nossa reunião dessa noite, e que nós possamos compartilhar dessa paz, não só entre nós, mas com todos aqueles com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Nós interrompemos o nosso estudo sobre as bem-aventuranças, na segunda atrasada, porque na segunda passada nós tivemos o fechamento do primeiro tema, que é Deus, que fizemos um diálogo aqui, um bate-papo, trazendo mais conteúdo, está bastante rico de conteúdo, e a respeito do tema Deus. E hoje nós vamos dar sequência então ao segundo princípio fundamental, ao estudo do segundo princípio fundamental, que é Jesus. E nós iniciamos falando sobre Jesus, já deve ter uns 6 ou 7 vídeos sobre esse princípio fundamental, e interrompemos na terceira bem-aventurança. Chegamos a ver a primeira bem-aventurança, estudá-la, a conversar sobre ela, que é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E trouxemos ali o que é esse empobrecimento em espírito, senão o esforço que cada um de nós precisa de começar a fazer para poder caminhar na direção da humildade, como base, como pré-requisito para que a gente compreenda e acesse e alcance a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Todos serão consolados, sim, mas cada um no seu momento. Ou seja, cada um será consolado quando estiver consolável. E para estar consolável, necessário passar pela primeira bem-aventurança, de criar dentro de si um campo de receptividade pautado na humildade. E a terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então essa herança da terra, tanto no terreno íntimo, que a cada vez mais nós vamos vencendo o nosso mundo íntimo, né? E vencendo o mundo lá fora também, e se apossando dessa herança, desse terreno íntimo, porque muitas vezes a gente ainda não tem a posse de nós mesmos, a gente ainda fica meio que entregue ao léu, né? E apossar dessa individualidade. Esse é o diferencial dos espíritos que estão na vanguarda, dos espíritos mais elevados. Eles tomaram posse de si. A matéria não tem mais nenhuma influência sobre eles. E eles já atingiram um estado de infalibilidade. Eles já são infalíveis. Mas esse é espírito lá nas prateleiras, bem de cima mesmo. São espíritos puros, que já depuraram a sua própria essência, que a nossa essência é espiritual. E essa mansuetude da terceira bem-aventurança, e essa herança da terra, essa mansuetude é uma condição para que a gente vá cultivando recursos para ascender a quarta bem-aventurança,
que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa que nós vamos estudar hoje. Uma outra vertente da herança da terra é esse momento que nós estamos vivendo, como nós estudamos naquela ocasião. Esse momento que nós estamos vivendo, que não é segredo para nenhum de nós mais no planeta que esteja minimamente vinculado à espiritualidade. Não é segredo que nós estamos passando por um momento de transição e que a Terra está passando por essa transição, o planeta Terra, e que nós também estamos em transição. E se a gente conseguir acompanhar essa frequência da Terra, nós vamos herdá-la, ou seja, vamos ser merecedores de continuar habitando aqui. Porque há muitas moradas na casa do Pai, há muitos mundos habitados, alguns superiores à Terra e outros e alguns inferiores à Terra. Então, ser capaz, se a Terra vai ascender a uma categoria melhor, quem não tiver condições de acompanhar essa evolução do planeta, certamente se vinculará pelo próprio padrão vibracional a mundos inferiores. E aí vai ficar com aquela sensação de que na Terra, que a gente às vezes nem agradece, a gente é feliz e não sabia. Então, essa é a terceira bem-aventurança. Para isso, nós precisamos de amansar um pouco mais os nossos valores, os nossos corações, as nossas energias, para que a gente equalize esse padrão vibracional de cada um de nós com o novo padrão vibracional do planeta Terra, nesse estágio novo de evolução. Caso contrário, a gente não vai conseguir acompanhar. Então, essa é a terceira bem-aventurança. A quarta bem-aventurança, então, que é objeto do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Na verdade, a fome e a sede de justiça é uma característica de todos nós, aqui e agora. Mas muitas vezes a gente confunde essa fome e sede de justiça e confunde com a justiça humana. Quando Jesus fala em fome e sede de justiça, é fome e sede de justiça divina, seguindo os padrões do Evangelho. Porque os padrões do Evangelho ditam o nosso relacionamento justo. Os padrões do Evangelho nos conduzem a uma prática de justiça no campo das relações, segundo a vontade de Deus. Então, quem tem fome e sede de justiça é aquele que já está começando a despertar para essa necessidade de ser mais justo. Não é de que sejam justos conosco, mas que comecemos a nos interessar um pouco mais em ser mais justo no campo das relações interpessoais. Porque essa justiça, esse conceito de justiça começa a nos encaminhar para essa prática lá com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a primeira revelação, que é a revelação de justiça e justiça divina. Moisés foi e continua sendo, certamente, porque isso é um patrimônio dele, um grande legislador. E é atribuído a ele 5 livros do Velho Testamento, que é a lei, que é a Torá, lá dos judeus, que é a lei, então, que Jesus se refere a ela. Aí está a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está a lei e os profetas, quando ele se refere à lei. De que lei que ele está falando? Exatamente desse estágio em que nós fomos inseridos no contexto de aprendizado de justiça no campo das relações interpessoais, de justiça no campo da relação individual, porque muitas vezes nós somos injustos até conosco mesmos, e de justiça no campo da relação com o Pai. Então é justiça na relação com Deus, justiça na relação com o próximo e justiça na relação conosco mesmos. Então, quem tem fome e sede de justiça será saciado. Por quê? Porque a partir do momento em que nós começamos a caminhar nessa direção, de querer e de lutar e de se esforçar para ser mais justo nas relações, que nós citamos ainda há pouco, é um novo estado de alma nós vamos atingindo. Um novo patamar de bem-estar nós vamos atingindo. E a partir daí nós vamos saciando essa necessidade. A partir do momento em que nós vamos conseguindo ser mais justo com o outro, ser mais justo conosco e com o Pai,
na nossa lida daqui para fora e aqui daqui para dentro também, um estado novo de alma vai surgindo em nós. Então, e aí a gente vai se saciando, porque na verdade a gente ainda está faminto e ainda está sedento. Jesus utiliza essa figura muitas vezes lá no diálogo com a mulher samaritana, por exemplo, quando ele pede água para a mulher samaritana, e aí estabelece aquele diálogo ali, e ele fala: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então a justiça que nós precisamos de começar a despertar a sede e a fome por ela, é a sede dessa água do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo dita os padrões para que a gente entre nessa prática de maior justiça, de uma justiça mais divina, mais cristã, mais de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E muitas vezes nós confundimos isso com a fome e sede de justiça humana. E aí nós começamos a nos tornar um pouco mais agressivos, um pouco mais reativos, um pouco mais subversivos, um pouco mais... Cada um é único e cada um exterioriza essa necessidade, essa fome e essa sede, segundo os seus pontos de vista, segundo as suas verdades absolutas e principalmente segundo a sua própria miopia, que enxerga as coisas de forma muito deturpada. Então hoje essa passagem, essa bem-aventurança nos convida a espiritualizar essa fome e essa sede de justiça, e a cristianizar essa fome e essa sede de justiça, porque a fome e a sede de justiça humana, é lógico que nós passamos por ela, são ensaios para que a gente estabeleça uma nova relação de justiça divina para com o outro, e para com o mundo, e para com Deus, e para com todos. Então, primeiro ponto é a gente diferenciar isso. Grita dentro de mim uma fome, uma sede de justiça? Grita. E essa fome e sede de justiça pela justiça humana? Então eu preciso de assumir uma postura diferente de se a resposta for não, e essa fome e sede de justiça pela justiça divina? Sim. Uma nós temos que combater e vigiar, e a outra nós temos que incentivar e potencializar, porque o caminho da nossa saciedade, da nossa realização íntima, é sintonizarmos e entrarmos na frequência da justiça divina para conosco, porque um dos atributos de Deus, nós vimos, ele é soberanamente justo. E quando se fala que é soberanamente justo, não prejudica ninguém, não persegue ninguém, não causa dano a ninguém. Deus é justo, mas é bom. Então, quando nós falamos de fome e sede de justiça, nós precisamos de acordar para a necessidade de temperarmos a nossa justiça com bondade. Jesus fala: vós sois deuses, fala no seu Evangelho, vós sois deuses. O que ele está falando? Cada um de nós traz em si, em germe, as potencialidades divinas, inclusive nesse quesito ou nesse atributo de ser soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom. Nós estamos ensaiando justiça e bondade nas nossas relações, nas nossas práticas, no nosso campo íntimo. Então, o primeiro ponto é a gente diferenciar um do outro. Que justiça é essa? Porque senão a gente pode se flagrar participando de movimentos reacionários violentos. Não que tenhamos que concordar com tudo e aceitar tudo, mas que não seja pela violência, pela força, não seja por oferecer a mesma face da agressão,
A recomendação de Jesus é que se alguém nos agride numa face, que a gente ofereça a outra. Ele não está falando de face, ele está falando dessa dualidade que existe em tudo. Então, sempre que a gente for convidado a se vincular a qualquer movimento reacionário, que a gente é livre para participar, mas que a gente também tenha a serenidade, que a gente tenha o bom senso de não ser violento, não usar de violência. E quando a gente fala de violência, não estamos falando de violência física. Hoje inclusive, com os recursos da mídia, das redes sociais, a gente às vezes recebe cada coice por intermédio de uma mensagem, a gente recebe cada soco no nariz por intermédio de alguma mensagem. Então há múltiplas expressões de violência. Então, quando nós entramos nessa energia violenta, nós estamos contrariando toda a quarta bem-aventurança, porque nós não estamos tendo sede de justiça, nós estamos sim fomentando a discórdia, fomentando a violência, então que a gente tenha esse discernimento, que a gente tenha essa lucidez de se perceber de que lado nós estamos. É no campo da justiça dos homens? Sim. Então vamos saber comportar sem violência. É no campo da justiça divina? Que ótimo. Nós estamos, e nós vamos conseguir aferir isso se observando. Estamos saciados ou ainda continuamos famintos? Se a gente ainda continua faminto nessa insaciedade, nessa procura, nessa busca deslocada, principalmente vinculada às questões materiais, às questões da matéria, da materialidade, não que nós não possamos possuir, e nós estamos na matéria e necessitamos de lidar com ela, mas o que nós não podemos permitir é de ser possuído por ela. Então nós estávamos falando um pouquinho daqueles espíritos que estão mais na vanguarda, que já ultrapassaram essa fronteira de dependência da matéria, que já se libertaram, já ultrapassaram essa fronteira da matéria, eles já estão desvinculados dessa lida com a matéria. Então, o senso de justiça deles é exclusivamente de justiça divina. O senso de justiça, o senso íntimo deles é de justiça divina. Agora, nós ainda estamos aqui. Nós temos 3 categorias de mundos: mundos superiores, mundos intermediários e mundos inferiores. E nós já sabemos que nós, no planeta Terra, pertencemos à categoria dos mundos inferiores. E os mundos inferiores ainda prevalece o mal, ainda prevalece a violência, ainda prevalece a materialidade, ainda a escassez de espiritualização. Porque a matéria é muito atrativa. A materialidade é mais atrativa. Então não confundamos matéria com materialidade. A matéria em si é a matéria. A materialidade é essa postura intrínseca em cada um de nós. Essa é a consequência dessa vinculação maior ou menor à matéria. Então a materialidade está aqui. Então, e nós podemos e conseguimos e estamos aqui para isso, para lidar com a matéria sem exercício da materialidade tão intensa. Tranquilo até aqui, gente? E então esse saciamento, ou essa saciedade, ou esse estado de estar satisfeito, ele é uma consequência e é um processo, é o resultado de um processo de construção individual de cada um de nós, obviamente. O Espiritismo vem trazer cada um de nós para o nosso próprio colo, para o nosso próprio íntimo, e entregar para nós essa responsabilidade nesse processo de construção. Então, a paz que nós queremos, ela é resultado de um processo de construção. A saciedade, o estado de satisfação que nós buscamos, porque no fundo, todos nós queremos mesmo é ser felizes. Esse é o desejo de todo mundo quer ser feliz. Mas a gente às vezes não sabe manejar muito bem os valores para atingir esse estado de felicidade. E um dos valores fundamentais é aprender a lidar com esse senso de justiça.
A referência é a bem-aventurança, o atributo divino, justo e bom. Porque toda justiça, se ela for destemperada de bondade, por si só ela já é injusta. E toda bondade destemperada de justiça, também ela não é completa. Então é preciso que a gente busque o equilíbrio na justiça e na bondade. E nós precisamos exercitar isso nas nossas relações, é no dia a dia. É praticando a benevolência, independentemente de para quem. Com justiça. E que ser com justiça não é com questionamento. O que ele vai fazer com esse bem que eu estou prestando a ele? Não. Mas é oferecer de acordo com a necessidade e não com o desejo das pessoas, porque Deus não satisfaz os nossos desejos. Ele nutre e responde pelas nossas necessidades. Desejos são exercício de materialidade. Tem sido no nível em que nós nos encontramos, porque nós desejamos muito coisas. Agora a necessidade já é espiritual, já é um valor espiritual. E por isso é que Jesus fala: tudo que pedirdes em meu nome, creio que receberá. Mas tem que pedir em nome de Jesus. E pedir em nome de Jesus é pedir em nome da necessidade, não do desejo. Porque a gente às vezes pede coisas tão pueris que tem a certeza de que não vai ser atendido. Então, tudo que pedirdes em meu nome, Jesus fala no seu Evangelho, ensina no seu Evangelho. Pedir em nome de Jesus é diferente. É pedir em nome do bem, é em nome da bondade e da justiça. Pedir em nome de Jesus é pedir em nome da necessidade. Então essa quarta bem-aventurança, ela nos ensina esse caminho para que nós atinjamos essa satisfação relativa. Por que relativa? Porque a gente não consegue ficar satisfeito completamente. Se a gente atinge essa satisfação completa, logo depois a gente já entra com um desejo para nos atrapalhar. É porque a gente ainda não se conhece muito bem, não tem consciência clara nem mesmo das nossas próprias necessidades espirituais. E a gente ainda fica bastante preso na materialidade que ainda predomina em nós. Quando nós dizemos aqui que aqui predomina, no mundo de expiações e provas, como é a terra, predomina o mal, isso quem nos diz, quem afirma para nós são os Espíritos, a doutrina espírita. Não que o mal o bem às vezes ele é mais, quase sempre ele é mais silencioso, o mal é mais espalhafatoso, então ele contamina muito mais, ele prejudica muito mais, então por isso ele predomina também, se não numericamente em intensidade, mas nós não temos esse dado, se numericamente também é, mas se a gente vê nas ações e reações das pessoas, das almas que estão estagiando no planeta hoje, em torno de 8 bilhões, a gente chega à conclusão, assim, com relativa facilidade, de que numericamente também o mal tem prevalecido, numericamente nas ações. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos inferiores e ainda trazemos em nós muita materialidade. Então essa quarta bem-aventurança, para nós atingirmos essa quarta bem-aventurança de sermos sedentos e famintos de justiça divina, nós precisamos necessariamente passar pela primeira, que é cultivar a humildade, passar pela segunda, que é cultivar essa receptividade, esse estado de estar receptivo ao consolo, porque muitas vezes o consolo é enviado para nós pedimos, ele vem, mas nós não estamos receptivos e não o recebemos. Nós gostamos muito do exemplo de André Luiz, quando ele vivenciava experiências lá no Umbral. Quem não conhece esse livro, é o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que foi o primeiro livro escrito por André Luiz, em 1930, se não me engano, ou 31. E aí ele narra, em uma das páginas desse livro, ele narra que em momento de muito desespero, de muito sofrimento, a mãe dele, que já era bastante evoluída,
um espírito bastante evoluído, junto com Clarencio, que era o diretor da colônia, nosso lar, colônia espiritual. André Luiz narra nesse livro a sua experiência quando ele desencarna aqui e retorna ao mundo espiritual e passa por regiões inferiores primeiro, que são denominadas umbralinas, ou seja, de umbral, mas que depois ele é socorrido. Quando é que ele é socorrido? Quando ele fica socorrível. Porque aí ele narra nessa página que, em determinado momento de muito sofrimento, é que a mãe dele, junto com Clarencio, que era o diretor da colônia, um espírito de altíssima evolução, comparada à nossa, estavam ali ao lado dele, querendo socorrê-lo, mas ele não abria campo para isso. É por isso que a gente é recomendado que a gente faça prece em determinadas circunstâncias para receber, para estar mais receptivo a essa ajuda. Quando nós vamos tomar o passe, por exemplo, a primeira coisa que o dirigente da reunião ou que o passista nos recomenda é: faça uma prece a Jesus. O que ele está falando? Entre em prece para que você abra frestas na sua energia, para que a energia do plano maior consiga entrar. Porque às vezes a gente está com uma crosta energética tão densa que dificulta a receptividade da energia na operação do passe. Então, quando a gente entra em prece, nós abrimos ali uma brecha nesse nosso campo energético para que a gente se torne receptivo. Ou seja, nós ficamos consoláveis, ficamos ajudáveis, ficamos socorríveis, ficamos amparáveis. E o socorro, o amparo são expressões de consolo para nós, nos nossos momentos de aflição. Quando nós vamos para o passe, receber o passe, é porque nós estamos necessitados. Porque se a gente não está necessitado e vai tomar o passe, aí a gente há que rever a própria conduta, porque o passe é uma necessidade. E a gente às vezes vicia em receber o passe, e vira papa-passe, e vira papa-água purificada, e vira... Não, é tudo com base na necessidade. Isso tem que prevalecer o bom senso. Não estou falando que é um crime, que é uma transgressão à lei divina, não. Nós estamos falando que já é um caminhar nessa direção de buscar a justiça, porque enquanto nós estamos recebendo esses benefícios sem estar necessitando deles, muitas vezes nós poderemos estar ocupando o lugar de alguém que esteja mais necessitado ainda que nós. Isso nós estamos falando da sala de paz, e isso serve para todas as demandas onde há concorrência uns com os outros. Não concorrência acirrada, mas que há a possibilidade de alguém ser mais beneficiado. Isso é fome e sede de justiça para com Jesus. Nós acabamos de ver há uns dias atrás aí, um atleta renunciando a fazer a prova e compartilhando a medalha de ouro com o seu concorrente, que teve uma distensão. E o vídeo mostra os abraços que eles se deram e a alegria do concorrente, porque ele foi consultou o juiz, era possível dividir o prêmio, dividir a medalha. E aí ele abriu mão de ser campeão olímpico sozinho e compartilhou com o seu concorrente. Então são exemplos que leva a gente a refletir diferente, que leva a gente a falar assim: gente, é possível isso. Tanto é possível que eu estou assistindo a fazer. Então, se o outro pode, eu também posso. E as leis divinas nos garantem que nós vamos conseguir isso, porque elas são imutáveis. Basta que a gente se esforce um pouco mais, caminhe nessa direção. Basta que cada um de nós realmente defina isso como foco de vida, como foco de exercício de vida, como foco de canalização das nossas energias. Que foquemos e canalizemos as nossas atenções para esses valores que são espirituais, em detrimento de toda a energia, de todo o foco que nós temos canalizado para a materialidade. Quando a gente quer, a gente consegue. Ser uma criatura de sucesso no campo da materialidade é o objetivo de tantos que estão vinculados à materialidade. Agora, e ser o objetivo, adquirir sucesso, conseguir ter sucesso,
nos valores espirituais, aí vem Jesus e fala para nós assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, mas ajunteis tesouros no céu. O que ele está falando? Está falando de coisas materiais que são mutáveis, que são transformáveis. Quem nos diz isso é Lavoisier, quando ele diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele está falando: fixa no transformável, não, fixe mais no perene, que constitui a nossa bagagem espiritual. Então, ter fome e sede de justiça é começar a acordar para isso. Justiça primeiro conosco mesmos. Peraí, estou sendo justo comigo de estar canalizando todas as minhas energias para coisas perecíveis? Para coisas mutáveis? Estou sendo justo? E ligar uma chavinha aqui dentro e falar: peraí, deixa eu começar a alterar isso e canalizar as minhas energias para aquilo que verdadeiramente constituirá o meu tesouro no céu. Mas não é no céu lugar lá, não, é no céu íntimo. É o alcance dessa saciedade, dessa satisfação por estar exercendo a fome e buscando saciar, e a sede de justiça e buscando saciar essa fome e essa sede. Quem é que não tem fome e sede de justiça por aí? Quem é que não quer ser feliz? Porque para nós, justiça, se tem outros felizes, por que eu não estou? Então, aí a gente vai alinhavando esse entendimento para que a gente, no momento oportuno, consiga fazer a costura definitiva e colocar no nosso alforje os valores espirituais que são imperecíveis. Porque nós somos imortais, e onde nós vamos, nós nos levamos. Quando nós adentramos ao plano espiritual, não é porque a gente saiu daqui, vamos supor que essa linha aqui é o túmulo, a gente saiu daqui do corpo físico por um plano espiritual, aí de repente ou a gente vira santo ou fica pior do que é. A gente chega durante lá igualzinho que nem a gente é. A gente adentra o plano espiritual com a estrutura espiritual que possui. Agora, o que chega nesse momento da passagem? Porque todos nós, eu morro, tu morres, ele morre, nós morremos, vós morreis, nós estamos aqui, nós vamos. Nós temos dois determinismos na nossa vida. Nós vamos ser espírito perfeito, porque senão Deus se contradiz. Porque se existem outros filhos dele que atingiram a perfeição, nós também iremos atingir. Nós estamos a caminho dela. Esse é um determinismo. Nós podemos acreditar porque nós vamos ser perfeitos. Basta que a gente se olhe o quanto nós temos melhorado nessa encarnação, que dirá nessa vida imortal de espírito que somos. Então esse é um determinismo. Nós vamos ser perfeitos. E o outro nós vamos morrer fisicamente. É o segundo determinismo que nós lidamos com ele. Então, o primeiro, nós já temos essa convicção, porque nós acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom, e a mesma oportunidade que Ele concede aos espíritos que estão na vanguarda, Ele vai conceder também aos que estão na retaguarda, que somos nós. Porque somos todos filhos dele, Ele é soberanamente justo e bom, Ele não vai tratar seus filhos diferente. E Ele investe em nós. E se a gente olhar para si, se cada um olhar para si, vai sentir o investimento de Deus em si. Então essa certeza nós já temos. A outra, nós convivemos com ela todos os dias. Ninguém nos garante que nós vamos estar reencarnados amanhã. O que eu vou levar e o que eu vou apresentar do lado de lá? O resultado dessa fome e dessa sede de justiça. Essa satisfação é a chave da minha melhor qualidade de vida no plano espiritual. Por quê? Por lei de atração. Essa satisfação estará me conduzindo para um padrão vibracional que esteja na mesma sintonia. E eu me afinizo com ela. E ela me atrai. Então, o que será de mim depois que eu desencarnar? O Espiritismo responde: será o que você está fazendo de você agora.
porque você vai chegar de lá do mesmo jeitinho que você é. Então o convite é para a gente faça essa reflexão, o que tem sido o foco de canalização das nossas energias? À luz do ensinamento do Cristo. Que tesouros nós estamos ajuntando? Nós vamos então dar interromper o nosso estudo um pouco, alguns minutos, para a gente fechar esse vídeo, e voltaremos daqui a pouquinho, abrindo o próximo vídeo, dando sequência a esse tema, e enquanto isso a gente para tomar uma aguinha. Tá? Até já!